tudo bem? O nosso assunto de hoje é extremamente importante e diz respeito a uma série de transformações que nós vamos ter em termos políticos este ano no planeta, porque este ano será um ano de grandes processos eleitorais, vários países relevantes, várias potências, ou mesmo países que não são tão relevantes, mas que estão com algum problema muito sério e que estão muito em evidência na mídia, vão passar por processos eleitorais. Então, nós vamos discutir alguns desses processos. Eu vou começar com vocês discutindo o processo russo, que é o primeiro deles, o que já foi realizado. O processo de eleição russa é um processo bastante importante. Em primeiro lugar, porque a sociedade russa tem uma experiência democrática muito pequena, uma tradição de autoritarismo normalmente caracterizou os regimes que constituíram a Rússia. Antes da Rússia ser Rússia, foi União Soviética, quando viveu sob regime de partido único, e apesar do discurso de adotar um socialismo, converteu-se numa via totalmente autoritária de política, e antes disso, durante séculos, a Rússia havia sido um grande império, um império autoritarista, centrado na figura do czar, do antigo rei, da autoridade suprema, chamada de czar. Então a tradição de autoritarismo é muito grande neste país. Por isso, recentemente, nós temos muita dificuldade em ver a democracia se instalar no país. Alguns dos pilares mais básicos da democracia não conseguem facilmente ser instituídos na Rússia. Um deles é a ideia de liberdade de expressão. A liberdade de expressão continua sendo muito cerceada. Muitos opositores ao governo são vítimas daquilo que a gente chama de uso da máquina do Estado. Quando um determinado político ou grupo está ocupando o poder e usa o governo em detrimento de se promover e principalmente de se perpetuar no poder. É nesse contexto que nós podemos enxergar aí a reeleição, a nova eleição, na verdade, do presidente Vladimir Putin. O presidente foi ex-chefe da KGB, o temível serviço secreto dos russos, depois lançou-se candidato, foi o segundo presidente eleito da história russa, eleito 2 vezes, afastou-se do cargo por não poder concorrer uma terceira vez consecutiva, mas manteve-se influenciando o Dmitry Medvedev, que foi o antigo presidente. E agora, depois de 4 anos do mandato do Dmitry, nós temos Vladimir Putin novamente sendo eleito, podendo novamente ser reeleito ainda mais uma vez, o que ao total somaria mais de 16 anos de poder. Então, o que está em jogo na Rússia é uma transição em direção à democracia, uma difícil transição. E quando se trata de uma potência relevante, com uma economia extremamente grande, riquíssima em recursos naturais e que tem um poderio bélico respeitável, muito do equilíbrio do mundo passa pelo futuro russo. É da Rússia, por exemplo, que estariam surgindo os apoios a países que hoje são focos de conflito, como é o caso do Irã ou como é o caso da Síria. Então fiquemos atentos para ver que tipo de desdobramento a influência russa tende a trazer para todas as partes do mundo. É isso aí, gente.